Roda Mística, série Deusas. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas. Boa noite, meus parceiros de luz. Estamos mais uma vez aqui reunidos no seu programa Roda Mística. Eu sou Karen Rocha, psicoterapeuta, guardiã do útero, ginecologista natural, orientadora de círculo de mulheres e apresento esse programa com a Rádio Luz Radiônica, a luz através do rádio. E hoje é o segundo programa da série Arquétipos Femininos. Semana passada falamos de Deméter e hoje falaremos de Perséfone, que é filha de Deméter. Na verdade, esses dois arquétipos, um complementa o outro. Então, se você não viu o programa da semana passada, se você não ouviu, vai lá, corre lá na playlist da Rádio Luz Radiônica ou assista pelo YouTube, porque vai ser bem interessante, até para que você compreenda melhor a Perséfone. É importante que você saiba quem foi essa mãe da Perséfone, né? Quem é Deméter, quem é essa mãe. Que eu já vou adiantar que é uma mãe super protetora, né? Aquele arquétipo da mãezona. Bem, Perséfone é então a filha dessa mãe super protetora, né? E ela é uma deusa cíclica e dual, tá? Ela é muito caracterizada por essa dualidade, tá? Perséfone é Coré, a deusa ingênua, jovem, inocente, o arquétipo de donzela, né? Mas é também, ou melhor, se transforma, né, em Perséfone, a mulher rainha do submundo, né? Que a gente já vai ver como é que foi essa transformação. Bom, ela é filha de Zeus com Deméter, né? E ela, pelos romanos, também é chamada de Proserpina. Inclusive, tem uma iconografia muito grande sobre Proserpina, né? E vamos ver qual é essa personalidade aí de Perséfone, né? Como é que ela é? Perséfone é altamente insegura, aliás, como geralmente são os filhos que não podem experimentar o mundo, né? A gente aprende experimentando. Se eu não posso fazer, se eu tenho alguém que faz tudo por mim, eu me privo de descobrir o mundo, né? De experimentar, de aprender, de crescer. Então, o que vai caracterizar justamente a Core, né? Que é a menina Perséfone. A Core é uma menina calma, reservada, introspectiva, tá? Porque ela não quer desagradar. Ela é aquela filha obediente que quer ser amada, cuidada, protegida. Então, ela entende que para ser amada, ela precisa ser obediente. Então, ela é frágil, ela é muito medrosa, tá? E muito indecisa também.
porque ela espera algo que dará sentido à sua vida, mas ela não tem assim ela não tem uma proposta de ação. Ela é a pessoa que espera, né? Perséfone se caracteriza assim por uma passividade muito grande. Por quê? Porque a ação, na verdade, está em Deméter, né? Na sua mãe, que faz tudo por ela. Então, a Perséfone tem essa característica de passividade, né? Justamente porque a mãe já faz tudo. Então, ela é essa pré-adolescente, frágil, linda, lindíssima, né? Desperta muitas paixões, mas a sexualidade dela está adormecida ainda, né? Então, muitas vezes ela é mimada, né? Ou castrada mesmo, né? No sentido de não ter responsabilidade sobre suas escolhas, né? Não é ela quem escolhe, escolhem por ela, fazem por ela, né? Então, o grande desafio de Deméter será vencer justamente essa passividade, essa indecisão, né? Bom, na história de Perséfone, eu já falei até no mito anterior, ela estava distraída num campo cheio de flores, foi colher narcisos, né? E, de repente, Hades surge, né? Rompe a terra e rapta Perséfone. Deméter ficou enlouquecida, procurou, até descobrir que ela estava no submundo, porque Hades era o rei do submundo. Então, ele a capturou para lá, a levou para o submundo. E quando Deméter descobriu, ela pediu inclusive a intervenção de Zeus, e Zeus acabou tendo que intervir porque a tristeza de Deméter, né, pelo sumiço da filha, com essa tristeza Deméter retirou toda a fertilidade da terra. Então, toda a terra ficou infértil, tudo morreu, plantações, enfim. Ela até consegue isso, porém, existe uma regra, né? Que se você desce, o que é o submundo, né? O mundo dos mortos. Se você desce até lá e come alguma coisa, você não pode mais se libertar desse mundo. Então, Deméter conseguiu essa libertação de Perséfone, mas não conseguiu a libertação total, porque Hades deu o fruto, né, de romã para que ela comesse. E Perséfone comeu, né? Perséfone comeu as sementes de romã, portanto, ela quando come essas sementes de romã, ela está selando o seu compromisso com Hades, o seu casamento com Hades. Bom, para resolver esse conflito, né, porque a terra não podia ficar, tudo ia morrer, né? A terra ia morrer se continuasse infértil. Então, para resolver esse conflito, estabeleceu-se que Perséfone ficaria 6 meses com a mãe Deméter e 6 meses ela ficaria no submundo com Hades, né? Então, vejam bem, por que ela é uma deusa, ela é uma deusa, né,
que fica na transição entre dois mundos, né? Que na verdade nada mais é que o mundo consciente e o seu próprio inconsciente, né? O submundo representa o nosso inconsciente, né? Todos os conteúdos que estão no nosso inconsciente pessoal e no nosso inconsciente coletivo. Bem, então é interessante dar uma parada aí para falar do papel dessa romã, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram algo parecido antes, né? Só que o fruto proibido era outro, era a maçã. Então essa romã, ela representa a própria sexualidade, né? Ela é o fruto proibido, tá? Para alguns autores, essa romã representa uma morte, uma ruptura, né? Para outros, representa a menstruação, tá? Por quê? Porque nessa fase, nesse ciclo da mulher, é onde a mulher está mais introspectiva, onde ela está mais sensível, mais intuitiva. Então, é muito comum você ver essa associação. Mas, para mim, realmente, o papel da romã, ele representa o início da sexualidade, né? O rapto de Perséfone significa... o rapto de Perséfone, na verdade, representa o estupro de Perséfone, né? Então, que se deu, na verdade... Por quê? Porque ela comeu a romã. Comer a romã significa, simbolicamente, ter experimentado, né, ter feito esse rito de passagem, né, da menina para a mulher. E como, olha como ela ainda tinha aquele... Quando ela fica nessa instabilidade, né, entre Coré e Perséfone, porque ela ainda não é a dona do submundo, a rainha do submundo, ela acabou de chegar no submundo, né? A Deméter pergunta, né, quando a Deméter vai lá resgatá-la, a primeira pergunta que ela faz: filha, você comeu alguma coisa no submundo, no mundo dos mortos? E Perséfone diz que sim, que comeu as sementes de romã. Porém, ela diz que foi forçada, obrigada, tá? E, embora muitos coloquem que realmente que Hades, né, violentou Perséfone, a gente percebe em outros momentos, em outros autores, que Perséfone permitiu, que Perséfone gostou de Hades, né? Por quê? Porque ele era uma figura que representava segurança, dava segurança a ela. E aí depois a gente vai ver, vai entender os tipos de relacionamentos, né, que atraem a Perséfone. Aí isso vai ficar mais claro. Mas, de qualquer forma, né, a romã traz, né, essa questão do despertar da sexualidade, né, e desse rito de passagem. É um rito também, né, não deixa de ser um corte com a mãe, né? Porque é um corte dessa proteção. O Hades vai representar aí muito mais a figura do pai, né? Que tira a criança do colo da mãe e leva ela para o mundo, né?
porque essa é a função do pai. A mãe, né, abraça, agarra, coloca no colo, principalmente uma Deméter, que quer que a filha fique ali sob seu domínio. E o pai fala, vai minha filha, chegou a hora, vai para o mundo. Bom, então, representa ainda o início do processo de individuação. Ou seja, um mergulho profundo. Se eu disse que esse mundo de Hades, né, o mundo dos mortos, o submundo, que era o inconsciente, né, que ele representava o inconsciente, na medida em que Perséfone adentra esse mundo, né, ela faz o quê? Um mergulho no seu inconsciente, um mergulho nas suas experiências dolorosas, na sua subjetividade. Para quê? Para amadurecer, né? E aí ela vai entrar o quê? Vai entrar em contato com as suas sombras, vai entrar em contato com os seus conteúdos reprimidos, né? Para quê? Para crescer. Então ela dá esse mergulho, faz esse trajeto, né? Descobre sua autonomia, sua identidade e passa a ser o quê? A Perséfone, a grande rainha do submundo. E como ela é muito intuitiva, né? Ela vai ter outras características muito interessantes, né? A Core tem algumas características, a Perséfone tem outras. Quando você fica no meio termo, né? Core e Perséfone, você traz ambas as características, né? Mas as de Perséfone vai ser essa filha que transcende, né? Então, ela está ligada à intuição, à espiritualidade, aos mistérios, à transcendência. Então, essa sua introspecção, que em Core era timidez, talvez, em Perséfone, isso vai ser uma conexão com a espiritualidade, com o divino, né? E ela é profunda, né? Para mim, isso é o mais bonito em Perséfone, né? Ela é sensitiva, ela é mística, ela vive seu mundo interior, mas assim, ela vive um mundo dos mistérios, né? Ela tem uma forte conexão com o espiritual e aprende também muito desses mistérios, tanto com Hades como com Hécate, né? Que depois que ela foi para o reino dos mortos, Hécate, que era a única deusa que podia transitar, né? Hécate e Hermes, que podiam transitar pelos dois mundos, Hécate se torna uma grande amiga de Perséfone, ajudando a ela, né, com iniciações iniciáticas, né, introduzindo Perséfone nesse mundo místico, mágico, né, e espiritual. Bom, a Perséfone, né, geralmente, em geral, toda Perséfone, em geral, né, mas não é regra, mas, em geral, as Perséfones sofreram traumas na infância, tá? Ela é aquela jovem jovem não, ela é uma pré-adolescente, na verdade, né? Ela
tem muito poucos recursos internos, né? Ou melhor, ainda não reconhece seus próprios recursos internos, então ela fica ali focada no medo, na insegurança, na dependência, querendo que alguém resolva por ela, que faça as escolhas por ela, né? Você vê, se a gente for pensar numa criança Atena, numa criança, não, sabe, nem Afrodite, por exemplo, não iriam aceitar que a mãe escolhesse seus vestidos, seu isso, seu aquilo. Não. Mas a Perséfone fazia exatamente o que a mãe queria. E essa obediência se deve ao fato, o que acontece? Quando você tem uma figura de mãe muito dominadora, você passa a entender que só vai ser amada se fizer daquele jeito. Então, você vai aos poucos se distanciando, né, do que você quer. Na verdade, talvez não seja nem se distanciando, né, porque a Perséfone, a Coré, já é mais intimista, mais introvertida, mas você... o mundo não te abre possibilidades, né, para as descobertas, como eu já citei antes. Bom, então vamos lá. Qual é o grande desafio da Perséfone, né? É equilibrar seus ciclos, né? Porque ela é essa deusa dual. Então, seu desafio, na verdade, é o autoconhecimento, que ela faz através desse mergulho profundo, né? Ela se permite, né, atravessar esse portal que vai conduzi-la a um processo de individuação, né? A busca de si mesmo, quem eu sou, porque Perséfone, né, Coré, muito indecisa, ela não sabia quem ela era, ela não sabia exatamente do que ela gostava, né? Porque já tinha tudo ali, a sua passividade, ela era passiva porque ela se desconhecia, né? Então ela precisa fazer esse processo, né? E aí vamos lá. Qual é o excesso de Perséfone, né? O que essa Perséfone desequilibrada, né? O que acontece? Aí Perséfone e Coré, né? Os dois arquétipos juntos, né? Isolamento, desconexão do mundo, porque ela já é introspectiva, né? Então ela se isola, tá? Muitos processos de vitimização, tá? Ansiedade, né? Ela cultiva ali, se vitimiza, cultiva o drama, ela se sente culpada. A culpa, por exemplo, Deméter também cai, por exemplo, em processos depressivos, mas é totalmente diferente. A Deméter, quando está depressiva, ela culpa todo mundo, né? Ela não enxerga sua culpa. Ela acha que todos me abandonaram, todos me deixaram, eu me doei a vida inteira e ninguém me deu valor, né? Isso é Deméter. A Perséfone, ao contrário, ela vai se culpar, ela traz a culpa toda para ela, né? Então, ela que se sente inadequada, né? E vai cada vez mais se colocando dentro dessa concha, né?
se voltando para si mesma. Bom, Perséfone não assume o que faz, né, por medo, porque ela não se autorresponsabiliza, tá? A não ser quando ela consegue transpassar, né, isso tudo, quando ela passa por esse processo de autoconhecimento. Bom, Deméter, o excesso de Deméter também está ligado a uma infantilização, porque ela volta lá para Core, né? Então, são mulheres que podem já ter até uma certa idade, mas gostam de bichinhos, florzinhas, né? Estampas muito infantis, enfim, porque ela volta ali para sua infância, né? Por quê? Porque Perséfone também traz muito da criança interior, né? E por que eu disse que toda Perséfone, que geralmente as Perséfones foram crianças que tiveram algum trauma na infância? Porque eu estava me referindo a essa criança ferida, né? Então, essa criança ferida, ela tem muito a ver com a Perséfone, né? A criança interior ferida. Bom, ai, gente, é tanta coisa para falar de Perséfone, gente. Eu considero um dos arquétipos mais ricos, tá? Até por ter essa dualidade, ele é tão rico que eu estou tentando aqui não esquecer nenhum detalhe importante. Claro que alguma coisa vai passar, mas que eu não deixo de falar nenhum detalhe muito importante, porque Perséfone é muito rica, né? O que caracteriza ela é essa profundidade. E quando ela mergulha no seu interior, né, para descobrir suas sombras, para acessar essas sombras, para dar luz a essas sombras, ela está nesse processo de autoconhecimento profundo, né? E a falta de Perséfone, né, vai fazer dela justamente o contrário, uma mulher muito superficial, né? Uma imaturidade excessiva, nega seus sentimentos, vai ser totalmente Maria vai com as outras, né? Muito medo também, com muita tendência à repetição de padrões. Bom, isso aí é até, desculpa, é no excesso, repetição de padrões é até no excesso de Perséfone, né? Na verdade, a falta dela é o oposto, é essa coisa da superficialidade, né? Realmente ela esquece a sua profundidade, né? Ela não mexe nisso aí e continua core a vida inteira, continua o quê? Infantilizada, e por isso ela vai ser superficial, fútil, só se preocupar com a aparência, com a beleza, vai querer fazer 1000 plásticas porque ela não pode envelhecer. Perséfone traz essa coisa já da jovialidade, né? Mulheres que são muito Perséfone têm aparência de jovem, de mais jovem do que são realmente. Mas esse aspecto, essa falta do arquétipo Perséfone vai desencadear essa superficialidade, né? Bom, será que eu deixei de falar de alguns dos excessos, né? De quem é muito Perséfone pura, né? Que tem muito essa Perséfone,
Bom, essa Perséfone também, ela tem o excesso, né? Ela atrai muitas pessoas problemáticas, tá? Atrai muitos comportamentos, atrai comportamentos abusivos, né? E ela pode ficar também alienada no sentido de que ela não vai para a realidade, né? Ela só fica lá. Por quê, gente? A gente precisa trabalhar essas questões inconscientes para quê? Para voltar com isso que eu descobri de mim, eu volto para minha realidade com mais força, né? Então, é necessário essa troca, né? Quando a Perséfone fica só na realidade, né? Fica só no mundo físico, vamos dizer assim, né? Fica só ali na terra com Deméter, no campo, ela fica muito superficial. Mas quando ela só fica mergulhada nas questões espirituais, místicas, no inconsciente profundo, ela fica desconectada da realidade, tá? E isso também não é legal. Ela precisa justamente trabalhar esse equilíbrio, né? Assim como o nosso ar, né? Essa ciclicidade, né? O que o ar faz? A gente inspira para quê? Para jogar para dentro esse prana, essa energia vital, e a gente expira jogando para fora a toxicidade, sabe? Então, essa coisa do interno e o externo estarem se alimentando. Quando você fica só no interno, é muito perigoso, né? E quais são as doenças de Perséfone, né? As doenças que ela está mais sensível a desenvolver: depressão, pânico, demência, bipolaridade, pode também ter doenças ligadas a tireoide, né? Por quê? Porque Perséfone, sobretudo no modo core, ela não consegue expressar seus desejos, suas vontades, ela não cuida das suas necessidades, né? Por quê? Porque ela tem quem cuide para ela. Ela espera sempre, ela não se autorresponsabiliza porque ela tem alguém para se responsabilizar, não é? Então, ela pode desenvolver alguma questão aí no chakra laríngeo pela dificuldade, né, de expressar o seu próprio eu, que ela não conhece, se ela é insegura, se ela é indecisa, se ela não sabe o que ela quer, se ela não sabe quem ela é, como é que ela vai expressar isso, né? Então, além disso, Perséfone, ela é dominada, né? A própria relação, ela é dominada pela mãe, e quando ela assume ali o casamento com Hades, de certa forma, ela vai ser dominada por ele, né? Ela só mudou de domínio, tá? Depois não, depois de um tempo que ela faz o processo de autoconhecimento, não. Mas no início, ela só troca de dominador, né? Até parece muito o quê? Com a síndrome de Estocolmo, não é isso? Ela acaba gostando de Hades, ela gosta do seu
Ai, perdi até o termo que a gente usa, né? Eu vou usar dominador, mas não é bem isso, né? É o seu algoz, né? Perdi o nome exato, mas é do seu algoz. Bem, então, outra doença que ela pode desenvolver são doenças indecifráveis, doenças que têm diagnóstico difícil. Por quê? Porque ela está envolta ali pelos mistérios, tá? Então, ela pode dar luz a doenças com significados que não aparecem facilmente, né? Que não são detectados facilmente. E padrões psicóticos também, porque, né, ela, na medida que ela fica muito só no mental, na intuição, né, só muito ar, que em contrapartida quer dizer esse mergulho profundo, né, ela está lá só nas sombras, não dá luz a essas sombras para ir para o mundo, então ela pode desenvolver neuroses e processos psicóticos também, né? Mas isso num extremo, né? Num excesso de Perséfone. Em geral, eu gosto de pensar em Perséfone como essa mulher que conseguiu dar a volta por cima, né? Que foi lá nos seus traumas mais profundos, foi lá botar o dedo nas suas feridas, investigar suas feridas, e no que ela toma consciência das suas sombras, né? Quando ela dá luz a essas sombras, ela se liberta, né? E vira essa mulher mística, muito espiritualizada, muito transcendental, né? Muito misteriosa, conectada com o divino, enfim, né? Porque ela desce para o mundo subterrâneo em busca da sua essência, né? Do seu eu. Ela ilumina realmente suas sombras e eleva sua consciência, né? Desperta o seu poder interno. Eu gosto muito de pensar dessa forma, né? Que essa Perséfone que conseguiu fazer essa travessia e se transformou, tá? Ai, gente, acabei não falando dos homens que Perséfone costuma atrair, né? Podem ser, são 3 tipos, tá? Homens tão imaturos quanto ela, né? Que, tipo assim, a Lagoa Azul, sabe? Aquele filme, os dois com muita ingenuidade vão se descobrir juntos. Pode ser um malandro, né? Aquele malandro conquistador, né? Ou um homem mais velho. Então, uma figura, ou seja, ela geralmente busca ou a pessoa que está igual a ela, ou que está, como entre aspas, né, acima dela, no sentido de que ela busca o seu dominador, porque ela quer ser cuidada. Ela busca no marido o que ela tinha com a mãe, né? Que ela não se autorresponsabiliza, né? Que ela é dependente, passiva. Então, é muito por aí. Se ela tem uma pessoa dominadora perto dela, o que vai acontecer?
ela pode continuar sendo frágil, ela não precisa ser autorresponsável, né? E ela não precisa fazer escolhas. Então, o grande barato é quando realmente ela faz essa travessia, né? Vê o que ela tem reprimido, enfim, como eu já falei, né? Não vou repetir. Agora, dentro disso, é muito interessante também entender que quando a Perséfone consegue fazer essa travessia, gente, ela pode guiar outras mulheres para fazer esse caminho, né? Qual é o melhor terapeuta, né? Aquele que percorreu esse caminho, ele tem muito mais facilidade de compreender, melhor em termos, né? Não se trata aqui de melhor ou pior, mas é dito que a gente não pode levar ninguém a um lugar que a gente não conhece. Então, nesse sentido, se você desceu lá nas profundezas e passou por um processo de autoconhecimento, né, nesse sentido que eu falo, você tem como guiar outras mulheres nesse processo de autoconhecimento, né? Esse processo que o Jung chama de individuação, tá? Então, ela pode ser uma excelente psicóloga, uma excelente terapeuta, tá? E guiar outras mulheres, né? Sendo madura, autorresponsável. Claro que uma Perséfone vai, em alguns momentos, sempre oscilar, gente. Sempre, de vez em quando, aquela mulher super madura que, de repente, morre de medo de alguma situação. Por quê? Porque ela volta lá na ferida dela de infância, né? É como um gatilho. Mas eu acho realmente toda a história de Perséfone muito, muito linda. Talvez, assim, porque seja um chamado para que a gente olhe para nossas feridas, para o nosso eu, né? A gente saia em busca da nossa essência. Ai, gente, não adiantou. Eu disse que ia fazer um programa rápido nessa série, mas Perséfone é muito profunda, talvez a mais profunda de todas, assim, em termos de muitos detalhes que a gente precisa falar. E já estou vendo aí que já passou mais tempo do que eu previ, mas eu já estou encerrando, tá? Vou falar só, os símbolos de Perséfone, né? Flores, um lado que ela é Coré, né? E a Romã, que significaria esse despertar da consciência, né? Os elementos terra e ar. Terra mais para Coré e ar quando ela, né, se permite trabalhar sua sensibilidade, sua intuição. Então, e pode ir mais para o oculto, né? Para o invisível, enfim. Bom, não poderia ser outro chakra, né? Perséfone trabalha com o sexto chakra, que é aqui o chakra frontal, que é o nosso terceiro olho, né? É a mulher que abre esse terceiro olho aí e descobre, assim, esse mundo invisível, né? As cores de Perséfone é o preto, o roxo, alguns podem trabalhar com vermelho também. Aromas: lírio, jasmim, artemísia,
mirra, que é uma essência altamente espiritual, né? Os próprios narcisos, né? Porque era as flores que ela estava colhendo. E eu colocaria também alecrim e sálvia, tá? São aromas que despertam também. Um óleo essencial interessante seria o bergamota, né? Ou óleos que trabalhem com a meditação. A Perséfone, quando ela atravessa esses portais, né, quando ela vira a grande rainha do submundo, ela é uma pessoa extremamente meditativa, né? Ela se conecta consigo mesma, né, com o seu interior. Então, qualquer óleo, incenso, aroma que ajude, da mesma forma os cristais, né, que ajudem a fazer essa conexão, são aromas e cristais que podem ajudar aí nessa conexão com a Perséfone, né? Cristais, ametista, né, como não poderia deixar de ser, rubi, ônix, obsidiana, turmalina, melancia e muitos cristais azuis, tá? Que trabalham ou brancos, né? Que trabalham com esse chakra, né? Com o sexto, para abrir o sétimo também, mas que trabalham mais com esse sexto chakra, tá? Então, gente, é isso o que eu faço de convite para você, depois de falar de Perséfone, você já fez a sua travessia? Você já descobriu, já identificou, já desceu no seu próprio submundo para identificar suas sombras e poder dar luz a elas? O que você tem reprimido? Quais são esses conteúdos reprimidos que você tem internamente aí e que você precisa iluminar? Eu desejo a você a tocha de Hécate, que iluminou a travessia de Perséfone, para que ilumine a sua também, tá? A luz que existe em mim saúda a luz que existe em você. Até a próxima semana com mais uma deusa. E olha, espero vocês lá me seguindo no Instagram, @KarenRPsicanálise, porque vai ter postagem de Perséfone, hein? Um grande beijo.